Meus irmãos, continuemos o nosso culto e nesse momento também dando sequência à nossa série, ou melhor, dando início, a uma nova série, O nosso desejo é que Deus possa abençoar o nosso coração nesta nova série, tá? A cruz do Rei, a exposição no Evangelho de Marcos. Nós estamos aí, se não me falha a memória, na terceira temporada ou quarta temporada em Marcos, E é muito bom a gente poder estudar sequencialmente a Escritura e entender o que Deus tem para nós, olhando toda a Escritura como queremos fazê-lo. Então, abra a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, onde estaremos expondo o início deste capítulo. Então, livro de Marcos, capítulo 14, eu quero então convidar você a observar aqui e lembrando aqui para nós, no reinício desta temporada, nós estaremos estudando exatamente aquilo que envolve esta semana que é chamada Semana Santa, Abrindo hoje, num domingo que também é conhecido e às vezes comemorado por muitas outras regiões como o Domingo de Ramos, É o domingo que Jesus entra em Jerusalém, em cima de um jumentinho, passando com folhas e mantos sendo colocado então à estrada para que ele pudesse entrar em Jerusalém e a sua caminhada, última caminhada em direção a Jerusalém. Eu quero então convidar você mesmo assentado, nós lermos juntos os 11 primeiros versos, então, de Marcos, capítulo 14. Leamos então. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amém. Deus realmente nos abençoe na exposição desse texto e o seu coração também mais uma vez. Ao introduzir esta história, no meio de relatos sobre então a conspiração para prender Jesus, Marcos ele faz então aqui um belo contraste entre a traição de Judas e os líderes e de fato o amor e a lealdade de uma
mulher. É diante da indignação, então, dos pecadores, é que nós olhamos aqui que o sacrifício daquela mulher se torna, de fato, algo muito mais significativo para a sua vida. A Bíblia Herança Reformada traz como tema, olhando todo o livro de Marcos, e eu quero mencioná-lo porque nós estamos retornando aqui ao livro, e ele traz como tema as boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Filho do homem e o servo sofredor do Senhor, o qual revela a sua glória e suas palavras e obras, e por meio do sofrimento para salvar as pessoas do poder então, do seu pecado. Exatamente isso é o propósito de Deus, de chamar pecadores ao arrependimento, a fim de que sejam salvos e possam desfrutar dos benefícios do sofrimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas para tal era de fato necessário que cada um então reconhecesse o Evangelho, experimentassem a graça do Evangelho conforme anunciada pelo ministério do Senhor Jesus Cristo. Aníbal Dias Casimiro, falando sobre esse assunto, ele disse que o sofrimento e a morte de Jesus foi o cumprimento de um plano para a humanidade, assim ele refere nessa frase. Então, assim, Jesus morreria de fato crucificado na festa da Páscoa pelas mãos dos judeus, mas também seria de fato a entrega voluntária de Jesus Cristo, assumindo o meu e o seu lugar, portanto, pelos nossos pecados, conforme o evangelista João nos revela no capítulo 10 e 17 a 21. Deus havia de fato ordenado que a morte de Jesus tivesse local, tivesse o tempo certo, a maneira certa e os autores escolhidos para que essa realidade acontecesse dentro da história. E esse ato final, então, da vida de Jesus deveria ser realizado numa cidade cheia de fato de judeus que viessem de todos os cantos da terra para a comemoração de um evento que era o evento da libertação, então, da escravidão do Egito, portanto, do povo de Israel, muito tempo antes. Então, foi nessa época, o ano, então, que revela a libertação da humanidade pela cruz do Senhor Jesus Cristo, que é a obra do Pai, de fato, que ele havia confiado a fim de que a história pudesse registrar. Então, uma mulher, dentro deste contexto, deixa as marcas de uma adoração extremamente pródiga, extremamente, diríamos, esbanjadora, abundante, demonstrando o seu amor por Jesus. E esse é o ponto central que nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler. E eu queria então compartilhar esse texto sob o tema, um sacrifício de amor extravagante. Um sacrifício de amor extravagante. Essa mulher fez, de fato, esse sacrifício. Alguns aspectos que queremos então abordar aqui nesse texto, se você tem o seu boletim, você pode acompanhar aí no verso do seu boletim. A primeira coisa que nós observamos aqui no sacrifício de amor extravagante desta mulher é lembrar que os atos de amor extravagantes serão públicos, ou sempre serão públicos, de certa forma serão plenamente observados e vistos. A Páscoa, então, que é a recordação da passagem de Deus sobre o povo de Israel, executando dos egípcios o primogênito, era de fato esse momento da comemoração dos judeus em Jerusalém. A festa dos pães asmos era de fato a lembrança de que sem fermento, em casa, nos pães, simbolizava de fato um povo que estava sendo tirado da escravidão idólatra e agora então sendo conduzidos para uma vida diferente e com uma perspectiva olhando para o futuro em relação ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, precisamos olhar para este quadro e entender todo o amor
manifestado publicamente, sem reservas, ele é manifestado. Ele se torna cada vez mais visível. E é isso que nós olhamos aqui no texto. É por isso que o Senhor, através de Paulo, em 1 Coríntios, ele vai orientar a igreja: lembrem-se do fermento velho para que sejam massa nova sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, fazendo de fato uma conexão com a Páscoa e o sacrifício de Jesus, lembrando de todo esse tipo do Velho Testamento, trazido então e cumprido em Cristo Jesus. Lembrando aqui que o fermento é o fermento de fato do pecado no contexto desse texto, porque em alguns momentos nós vamos encontrar a palavra fermento dando uma ideia também positiva da influência que se tem sobre uma massa. Então, no período da Páscoa, a população em Jerusalém, ela, lembrando o detalhe, que ela praticamente quintuplicava. Às vezes existem algumas variações em termos dos comentaristas e os avaliadores quanto a esse momento, mas era o momento da festa em que de todos os lados então vinham para Jerusalém. E possivelmente ali, é como se você pensasse hoje em Porto Velho e de repente teríamos uma festa que a população de Porto Velho chegasse então a 2.500.000 pessoas, ou 2.500.000 pessoas, 2.500.000 pessoas. Que complexidade seria a cidade. E assim era Jerusalém naqueles dias que eram os dias da Páscoa. E não era um dia só, era a semana inteira de festividade, que era a comemoração então da Páscoa, da libertação do povo de Israel do Egito. E é nesse contexto onde esta mulher, que diríamos aqui é uma mulher anônima, não tem, de fato, dúvidas daquilo que ela queria fazer, e portanto ela está na casa, ou melhor, Jesus está na casa dela, portanto na casa de Simão, possivelmente que seja esse Simão, o leproso, seja, alguns comentadores entendem que pode ser aqui o pai de Lázaro, Maria e Marta, não há uma afirmação completa, mas possivelmente estivesse exatamente na casa deles, e sendo o pai, então, esse Simão, o leproso, para diferenciar, uma vez que o Simão era um nome muito popular, muito comum. Então, era uma forma de designar aqui, a fim de que as pessoas pudessem lembrar quem era esse Simão, que realmente, em algum momento, o Senhor Jesus Cristo tenha curado, então, da sua lepra. E é dentro deste contexto, então, que o amor, de fato, extravagante desta mulher, se torna, de fato, um amor público, uma manifestação pública. E, inclusive, a liderança judaica se indignam em função dessa situação, da manifestação do amor desta mulher. Então, o sacrifício de amor abrangente desta mulher era de fato um sacrifício, uma manifestação que era extremamente pública. Qualquer manifestação espontânea, ela não tem a necessidade de ser escondida, pelo contrário, uma manifestação para que as pessoas possam também perceber. Essa é a primeira questão que eu queria observar aqui no texto. Mas olhando ainda o sacrifício desta mulher, desse amor extremamente extravagante, é lembrar que atos de amor extravagante eles serão frequentemente criticados. E é isso que nós percebemos aqui nesse texto. Em Betânia, portanto, na casa de Simão, o leproso, seria então aqui, como dissemos, o pai, quem sabe, de Lázaro, Maria e Marta. Nós não sabemos isso, mas é o momento de uma refeição, e parece que há um horário, parece que meio impróprio para algum tipo de manifestação, exatamente na hora de uma refeição. Ainda que Marcos, ele prefira aqui o anonimato dessa mulher, ele não revela de fato o nome dela, João é que vai nos informar, conforme João capítulo 12, versos de 1 a 3, vai nos informar que esta mulher era a Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta, mas Marcos prefere colocar esse nome então no anonimato e dizer apenas mulher, em função, quem sabe, de alguma realidade, a fim de que a sua expressão pudesse de fato chamar muito mais atenção para esse registro desse texto. E o que nós encontramos aqui é que esta mulher,
ela tem um vaso de alabastro, de nardo puríssimo. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Os evangelhos não medem palavras para dizer da importância deste perfume puríssimo, preciosíssimo. Tá? Lembrar que nardo era extraído então de uma planta muito exótica da Índia e não comum em Jerusalém, e em função disso, preço altíssimo. E o costume da época, na verdade, era ungir a pessoa, um convidado especial que viesse à sua casa, você ungia com apenas algumas gotículas ou alguma borrifadazinha ali, simplesmente para dizer para aquele convidado: você é muito bem-vindo à minha casa. Mas o que ela fez? O texto nos diz que ela pega então esse vasilhame de alabastro, que era um tipo de cerâmica, e o quebra e derrama todo aquele conteúdo sobre Jesus. Mas qual que era o valor desse perfume, se era um perfume tão preciosíssimo? O próprio Judas, que era o tesoureiro do grupo, inclusive João nos registra isso, que ele disse que esse valor, que esse perfume, ele teria o custo mais ou menos de 300 denários. 300 denários corresponde aí, cada denário corresponde a mais ou menos um dia de serviço, uma jornada de trabalho, né? Vamos supor aí que fosse hoje R$150. Aquele perfume que ela derrama sobre Jesus, ela teria na nossa moeda hoje um valor de cerca de R$45 mil. R$45 mil. Era mais ou menos cerca de quase meio litro ou quilo de perfume, segundo alguns comentadores. Aí você imagina, você já vai comprar lá 60 ml lá de um perfume preciosíssimo, é um preço absurdo, né? E é claro, quando nós usamos, se você tem um perfume especial em casa, você não usa todo dia. Você vai para o trabalho, você usa de tarde. Não, em momentos especiais você usa. Não era diferente em relação ao nardo. E ela leva tudo. O evangelista João nos informa que quem levantou então essa lebre quanto ao questionamento foi Judas Iscariotes, na sua avaliação quanto ao preço então do perfume que aquela mulher havia derramado sobre Jesus. E aí vem então as reações, conforme o versículo 4 nos diz. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Enquanto a mulher adorava, na verdade, outros indignavam-se numa expressão pródiga do amor daquela mulher por Jesus. E não era uma indignação de ficar apenas de cara feia, a ideia que se tem no texto, inclusive aqui, Marcos nos expressa isso, que a molestavam também. Isso hoje é causa de processo e cadeia, inclusive. E eles molestaram, e a gente percebe que o texto então nos mostra que Jesus repreende e disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Havia uma irritação muito grande por causa da manifestação de um ato extravagante de amor daquela mulher por Jesus Cristo. Atos de amor extravagantes serão frequentemente criticados, as pessoas não vão entender, as avaliações são outras, e é exatamente isso que acontece naquele instante. Enquanto esta mulher adora, outros criticam. Enquanto ela rende-se ao Senhor Jesus Cristo, a sua manifestação de adoração extremamente abundante, outros olham com outros olhares, com outras avaliações e a critica em relação à sua manifestação de adoração. 300 denários, o correspondente a um ano de serviço daquela mulher. Mas caminhamos mais no texto. Esse sacrifício de amor abrangente são atos de fato de amor que serão sempre lembrados. E eu quero chamar a sua atenção para isso aqui.
atos de amor extravagantes sempre serão lembrados, de alguma forma serão lembrados, inclusive por aqueles que criticam. Jesus, lembrando que Jesus era um dos hóspedes nessa casa em Betânia, realmente a casa que ele sempre se hospedava, é claro, que era a casa inclusive dessa mulher, que era Maria, Marta, Lázaro, possivelmente esse irmão, então o leproso. E Jesus então repreende, é o hóspede que repreende os outros hóspedes e diz: deixa em paz. Ela praticou boa ação para mim, ou algo de bom. Eu queria chamar a sua atenção para o termo que Jesus usa aqui, para dizer que aquela mulher fez algo de bom para Jesus. Há duas expressões para designar essa bondade com que se faz algo. A primeira é ágathos, que dá a ideia de algo físico ou moralmente bom. Fez alguma coisa boa para alguém. Eu dei algo, eu dei uma oferta para alguém, alguém estava precisando de alimento e eu levei, eu fiz algo de bom para alguém. Mas a outra palavra é a palavra kalos, que dá a ideia de algo não apenas bom, mas algo encantador, algo atraente, algo agradável. Exatamente esta palavra que Jesus usa aqui quando chama a atenção daqueles que se indignavam em relação à oferta daquela mulher e diz assim: olha, esta mulher fez algo de bom para mim. Isto é, algo extraordinário. Ela fez algo realmente que tem uma expressão incomum, porque é atraente, é agradável, é algo que chama de fato a atenção. E é interessante, meus irmãos, que Jesus volta então para aqueles que a criticavam e disse: olha, os pobres sempre vocês terão convosco. Poderíamos perguntar, será que Jesus estava chamando a atenção que não deveria então, os crentes não deveriam fazer ações sociais? Não deveria ajudar os necessitados? Era isso que Jesus estava falando? Desprezando os pobres, é isso que Jesus estava dizendo? Não, o que Jesus estava dizendo é: olha, vocês para os pobres, você tem tempo suficiente para vocês fazerem tudo que vocês quiserem. E muito mais, vocês devem fazer isso. Vocês devem ajudar. Isso era parte, de fato, dos princípios também que Jesus ensinava em relação aos menos favorecidos. Vocês terão muito tempo pela frente, mas para mim o tempo é agora. O tempo é agora. Algumas abordagens que eu acho muito interessante aqui nesse texto, e que também o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto, ele aponta, e eu queria apontar isso aqui para nós, para a gente lembrar o seguinte: como é que eu me vejo em relação a isso que esta mulher faz, desse sacrifício de um amor extravagante dessa mulher, como é que eu avalio isso em relação também à minha vida? Quando Jesus chama a atenção, no versículo 8, ele diz para aqueles homens, aqueles líderes, Judas Iscariotes, outros que estavam juntos, os apóstolos que estavam juntos, e diz assim: olha, deixe, essa mulher fez o que pôde. E a primeira observação nossa aqui que nós queremos pontuar é isso: esta mulher fez o que pôde, aquilo que estava ao seu alcance para expressar o seu amor de fato por Jesus. E a pergunta que precisamos fazer é: nós estamos fazendo aquilo que de fato nós podemos? Nós estamos fazendo de fato aquilo que podemos? Jesus tem sido o primeiro amor da minha vida? Ou Jesus tem sido secundário na minha vida? Aquela mulher fez o que pôde fazer, o que estava no seu alcance, sem medir esforços. Ela abre mão de um valor extraordinário, nem chamaríamos aqui da economia do ano, mas do trabalho de um ano todo. Ela fez o que pôde. É como se Jesus dissesse assim: ela não fez mais porque não tinha. Se ela tivesse 5 litros de alabastro ou de nardo, ela teria despejado tudo. Ela fez, de fato, o que estava ao seu alcance para fazer. A pergunta que a gente precisa fazer para o nosso coração é: eu tenho feito
o que posso? Eu tenho feito o que eu posso fazer? Século 17, os moravianos, eles nos chamam a atenção pela sua prática missionária. Nos revela a história que 19 moravianos, grupos de 19 moravianos eram os que sustentavam missionários nesse período. Aqueles que não podiam, não tinham condição de fazê-lo, eles se vendiam como escravos a fim, então, de anunciar o evangelho enquanto servia ao seu Senhor em terras estranhas, a fim de levar ali o evangelho. Eles faziam tudo o que podiam, e o que podiam era vender a si mesmo como escravos, a fim de anunciar Jesus Cristo. Era a única coisa, a única forma de fazer, então, missões que ele tinha. E a pergunta que precisamos fazer: nós temos feito o que podemos? Ou quem sabe muito aquém do que nós podemos? Ela deu tudo o que pôde. Ela deu tudo o que pôde. Mas outra questão para a gente pontuar aqui no texto, que vale a pena ser lembrado, é que aquela mulher também fez o seu melhor. Ela fez o seu melhor. O verso 3 nos expressa isso. Estando em Betânia, reclinando à mesa, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo então o vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Não tinha mistura, não era híbrido, era puro, era puro. Ela fez o melhor. Eu quero o melhor perfume, eu não quero com misturas. Eu quero um perfume que seja digno de quem ou para quem eu devo dedicar esse perfume. A gente tem feito o melhor para Deus? Ou a gente deixa o pior? Quando nós olhamos o princípio da oferta no Velho Testamento, os sacrifícios, o animal que representava, inclusive tipificava o Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício, era sempre o melhor, não poderia ter defeitos nenhum. Meus irmãos, às vezes nós queremos dedicar a Deus aquilo que está sobrando. Ah, esse móvel não serve lá em casa, eu vou ver se a igreja quer. Ah, eu vou ver isso aqui, porque isso aqui não serve aqui em casa, eu vou doar para a cozinha da igreja. Ah, isso aqui não serve, eu vou doar para missões. Essa roupa aqui não serve mais. Irmãos, não é isso que fazemos? Quantas vezes nós lidamos com as coisas de Deus desta forma? Aquela mulher deu o seu melhor. Os 500 ml de nardo puríssimo. Ela quebra aquele vaso de alabastro e derrama sobre Jesus, para que não sobrasse uma gota sequer. Ela quebra e o faz, e o derrama sobre Jesus. E eu pergunto, temos feito o melhor? Ou temos feito o médio? Ou temos feito o pior? E aí nós podemos elencar N coisas. Temos dado o pior do nosso tempo. Se der tempo eu faço, se der tempo eu oro, se der tempo eu vou à igreja, se der tempo eu faço isso, se der tempo eu evangelizo, se der tempo nós não tiramos o melhor do nosso tempo. Se sobrar eu entrego para o Senhor o meu dízimo, se não sobrar o Senhor sabe, e nós vamos levando assim. Ela fez o seu melhor. Mas uma outra atitude que essa mulher teve também que nos ensina é que ela fez sacrificialmente. Ela fez sacrificialmente 1 ano de trabalho. Normalmente era um perfume muito próprio também para ser reservado para as núpcias. Aquela mulher derramou tudo sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós temos as melhores motivações do mundo, irmãos, para exercermos o nosso amor pelo Senhor. Sabe que nos preocupa? Muitas vezes, é que em sentido avesso, há aqueles que fazem suas promessas e seus sacrifícios, que sobem escadarias de joelho,
que caminham quilômetros e quilômetros para cumprir as suas promessas, ou para agradecer algumas graças, ou receber outras. Aqueles que de fato deveriam fazê-lo por gratidão, não se sacrificam em prol da obra do Senhor Jesus Cristo, por gratidão. Não é um sacrifício para conseguir algo, mas é entregar o máximo. Talvez olhando aquele texto de Romanos capítulo 12, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Meus irmãos, nós temos feito sacrificialmente? Ou temos feito porque não nos custa muita coisa? Aquela mulher fez um sacrifício extraordinário por causa de Jesus. Mas ainda, caminhando no texto, uma outra coisa que nós aprendemos com esta mulher e olhamos a forma dela ser, é que esta mulher, ela fez apesar das críticas. Apesar das críticas, ela fez. O verso 4 nos diz que eles se indignaram com aquela mulher. O verso 5 vai nos dizer que eles murmuravam em relação a ela. O verso 6 nos diz que eles a molestaram. É interessante quando nós olhamos para o texto, na verdade, eles não humilharam só aquela mulher. Porque quando olha para a quantidade de perfume, o valor que aquilo poderia, que poderia valer aquele perfume, e fazer disso então um benefício para os pobres, e esse foi o questionamento. Eles fizeram: por que não deixaram 300 denários e dar isso para os pobres? Olham as críticas, e aqui nós encontramos que eles desonram a Cristo a dizer assim: Cristo não merece tanto, isso poderia ser dado para os pobres. Para que fazer isso para Jesus? Quem tem amigos assim não precisa de inimigos. Faziam parte dos discípulos de Jesus, e ali estava Judas, o Judas que fomenta tudo isso. As críticas vieram, mas ela não deixou de fazer. Aquela mulher, conforme João inclusive registra um detalhe, que ela solta os seus cabelos e enxuga os pés do Senhor Jesus Cristo, porque ela queria fazer aquilo para Cristo. E era vergonhoso para uma mulher soltar os cabelos, e ela solta os cabelos e vai e enxuga os pés do Senhor Jesus Cristo. Apesar das críticas, ela fez. E sabe por que ela fez? Ela fez porque ela queria só agradar a Jesus. Esse é um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui para a vida desta mulher. Ela fez só para agradar ao Senhor Jesus Cristo. O seu alvo era Jesus e não as pessoas. O seu alvo era Jesus e não o judaísmo. O seu alvo era Jesus e não os sacerdotes. Ela estava fazendo para Jesus, para agradar ao Senhor Jesus. Não importa o que os demais pensam. Ela disse: isso é para Jesus, eu guardei exatamente para isso. Não é para agradar a minha religião ou coisa dessa natureza, é para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos feito preocupados em agradar a Cristo, ou agradar primeiro a nós mesmos? Ou porque eu me sinto bem em fazer assim? Ou porque isso vai agradar ao pastor da igreja, vai agradar ao presbítero, vai agradar ao meu pai, vai agradar minha namorada, minha noiva, minha esposa, meu marido? Eu vou fazer isso por quê? Eu preciso perguntar. Eu preciso lembrar. Eu preciso fazer para agradar a Jesus. E não a nós mesmos. E não a nós mesmos. E não aqueles que estão ao nosso redor. Mas o amor extravagante desta mulher revela que de fato ela queria agradar só a Jesus. Mas ainda uma outra verdade que a gente aprende, uma lição com esta mulher, anônima na visão de Marcos, ou das declarações de Marcos, é que ela fez a pessoa certa. Ela preteriu todos os demais e fez a pessoa que de fato ela queria fazer. E uma coisa a gente observa aqui,
que a sua pública profissão de fé, que em algum momento ela manifestou, agora ela demonstra isso em atos. Primeiro Jesus e depois os outros homens. Lembrando da palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: os pobres sempre tendes convosco. Ela preferiu ser rica na sua devoção para com Deus e pobre de fato aos olhos dos homens. Ela fez a Cristo primeiro, aquele a quem de fato ela queria honrar, a quem de fato ela entendia que a glória precisava ser dele. É a pessoa certa, a pessoa certa. Mas tem ainda algo que nós aprendemos com esta mulher no verso 8, é que ela faz no tempo certo. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. É muito interessante esse verso aqui, muito interessante. Ela se antecipou para ungir-me para a sepultura. Meus irmãos, certas coisas, ou nós fazemos hoje, ou não dará tempo mais amanhã. Maria não era alguém que estava avessa às informações, desconectada das mensagens do Senhor Jesus Cristo. Era uma mulher que quedava-se aos pés de Jesus, e sempre que possível. E segundo alguns estudiosos, observando as caravanas missionárias que caminhavam com o Senhor Jesus Cristo, essa mulher também era uma das que serviam a Jesus nas suas viagens missionárias. E ela tinha ouvido de Jesus, a respeito da morte de Jesus, a respeito do seu sacrifício, do tempo que lhe restava. E esta mulher faz no tempo certo. E Jesus então diz: ela me ungiu para a sepultura. Mas que expressão esquisita para alguém que está vivo entre nós, mas era esta a visão de uma mulher que estava conectada naquele, de fato, em quem ela cria e quem ela de fato amava, com todas as letras da sua vida, com todas as intenções, com toda a dinâmica da sua vida. Ela fez no tempo certo. Meus irmãos, ela nos ensina que às vezes muitas coisas a gente tem que fazer hoje e a gente deixa para amanhã. Nós procrastinamos as coisas, nós protelamos, deixamos para amanhã. Quantas coisas? Quantas vezes nós olhamos para trás e falamos assim: puxa vida, eu poderia ter pego meus filhos mais no braço, brincado com eles, eu podia ter feito isso. Eu queria fazer, mas eu acabava não fazendo. Eu queria ter declarado para os meus filhos o quanto eu sou importante, ou para minha esposa o quanto eu a amo. Eu acho interessante que Hernandes Dias Lopes, numa das suas mensagens, ele fala a respeito dos funerais. Falando de um exemplo de um funeral, certa feita que ele foi em Vitória. Ele falou assim: eu não aguento mais ver quanta rasgação de seda num funeral. Não que a gente não reconheça o que as pessoas são, mas não fazemos em vida, e muitas vezes são feitos por remorso. Ele diz o seguinte: olha, eu contei em um funeral 86 coroas que um caminhão teve que ser levado para ter arrumado um caminhão para que pudesse então transportar as coroas. O morto nós não vê mais, nós não fazemos em vida. Aqueles que precisam de fato ouvir de nós o quanto eles são importantes para nós. Essa mulher ensina para a gente, nós temos que fazer no tempo certo. E é uma coisa que nos chama a atenção, é que quando nós olhamos para aquela semana, quando nós olhamos para a crucificação de Jesus, e quando Jesus então é crucificado e ele expira, era às 3 horas da tarde, um corpo não poderia passar a noite, então, lá na cruz. Deveria ser sepultado antes das 6 horas, o sábado não podia ninguém ficar. Então, dessa forma, eles não teriam, após a morte, 3 horas, como é que prepara todas as coisas, para que pudesse então ungir essa mulher, ungir a Jesus, o corpo de Jesus, para então sepultá-lo. E a gente percebe que não é por isso que essa mulher fez, mas é chamando a atenção de que ela antecipa tudo, e Jesus diz: ela não vai ter tempo de fazer,
para a sepultura, entre as 3 horas da tarde e as 6 horas, quando todo o processo do sepultamento precisa ser feito, porque tem o tempo de tirar esse corpo da cruz, alguém autorizar e levar até que sepulte, enfim. Então essa mulher o faz de fato, com toda a intenção do seu coração, no tempo oportuno que ela tinha para fazer. Não deixemos para fazer amanhã o que nós precisamos fazer hoje, sobretudo para o Senhor, ou para as pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus nos lembra, o tempo é hoje, o amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence. Mas em último lugar, uma outra observação desta mulher é que ela fez com reflexos para a eternidade. Ela fez com reflexos para a eternidade. O versículo 9, Jesus então diz, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Não é só entre o povo judeu, é que é um aspecto missionário. Jesus está dizendo assim, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Em todo o mundo. E ali será lembrado sempre. Portanto, há um reflexo para a eternidade aqui que nós encontramos nesse texto. Então, essa mulher nos ensina que esse ato de amor abrangente nós vamos fazer hoje, porque isso vai ecoar no amanhã, vai ressoar, vai repercutir nas futuras gerações. E precisamos pensar, nós, daqui a 20, 30, 50, 60 anos, qual a frase que vai definir a nossa vida? Qual a frase que vai definir o nosso cristianismo? Qual a frase que pode dizer assim, isso aqui revela quem o Altair era? Essa frase revela plenamente a minha vida. Esta mulher de fato fez aquilo que influencia gerações. Meus irmãos, nós vivemos uma forma muitas vezes narcisista, voltados para nós mesmos, para a nossa própria história, para a nossa própria satisfação. Será se a nossa vida vai impactar alguém amanhã, ou mesmo a geração que caminha conosco? O que dirá então da nossa devoção, do nosso relacionamento com as pessoas, do nosso culto, da nossa frequência à casa do Senhor? O que dirão a respeito de nós? Ela fez com reflexo para a eternidade, e Jesus disse, onde em todo o mundo que for pregado o evangelho, vão conhecer a história dessa mulher. Inclusive, dia 29 de março de 2026. Assim, esta mulher deixa para a gente um legado extraordinário. E alguém certa feita diz que se o amor for como deveria ser, haverá sempre nele uma extravagância. Mesmo que a pessoa dê tudo de fato que tem, parece que ainda é pouco. Há um tipo de excesso de amor que na verdade se recusa a calcular os custos, faz sem fazer muita conta disso, porque é o amor que está mandando fazer. E assim revela o amor desta mulher pelo seu Salvador Jesus Cristo. Mas em último lugar, e aqui eu quero caminhando para o final da nossa mensagem, atos de amor extravagante serão contrastados com atos de traição. Com atos de traição. O verso 10 e o verso 11. A gente vai encontrar a descrição de Judas Iscariotes, aquele que levanta, dá o valor ao nardo e diz assim, olha, isso vale 300 denários. 45 mil reais. Na moeda de hoje, mais ou menos. Meus irmãos, o amor que essa mulher tinha por Jesus incomodou de tal forma a Judas Iscariotes, de tal maneira que imediatamente ele foi então tomar as providências para levar a cabo o seu propósito, a sua intenção traiçoeira por Cristo Jesus. Não poderia ser mais contrastantes olhar aqui a ação desta mulher e a de Judas. Como Judas, algumas pessoas acham que Jesus é mais útil
por causa do que pensam que pode de fato obter dele. Da mulher, diferente da mulher, que ela acha Jesus, o seu Salvador, belo e por isso o recebe em seu coração e faz para ele o melhor, lhe dá o melhor. Judas achou Jesus útil e procurou então obter algo de Jesus. E eu quero então observar e trazer à sua memória algumas questões que quando nós olhamos para os líderes, o sumo sacerdote ou os sacerdotes, que naquele momento se levantaram contra aquela mulher também, e eles oferecem 30 moedas de prata para que então Judas pudesse trair ao Senhor Jesus Cristo. E assim então, procurando uma boa oportunidade para praticar então o seu plano de traição. Eis o grande contraste então que nós encontramos, conforme certo autor nos traz. Eu queria lembrar, primeiro, olhando a mulher e a ação de Judas. Aquela mulher é uma mulher sem posição real. Judas, um homem, um dos apóstolos. Aquela mulher deu o que podia ao Senhor. Judas pegou o que pôde por meio de Jesus, 30 moedas de prata. Aquela mulher bendisse ao Senhor Jesus Cristo. Judas, o homem, traiu ao Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher amou o seu Senhor sem medida. Judas, aquele homem, usou o seu Senhor para os seus benefícios. Aquela mulher fez algo lindo para Cristo. Judas fez algo horrível para Cristo. Aquela mulher serviu como seu Senhor. Aquele homem vendeu a Jesus como se fosse seu escravo. Aquela mulher, de fato, notável para sempre, pela sua devoção, pela sua adoração. Judas, notório para sempre, por sua traição. Quem sabe eu e você, cada um de nós, pudesse ser como essa mulher, que Marcos mantém o seu anonimato. E é interessante que assim são duas vidas que não poderiam ser mais contrastantes do que como vimos nesse instante. E algo que nos chama a atenção aqui dessa mulher lembrando, Jesus disse, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Mas de Judas, o que disse Jesus conforme o verso 21? Melhor lhe fora nem ter nascido. Nem ter nascido. Precisamos perguntar, qual a oferta mais cara que já demos para Jesus? Qual a oferta mais valiosa que nós já demos para Jesus? Segundo, qual o valor de honrarmos a Jesus em público, como fez aquela mulher? Cristo entregou sua alma até a morte por nossa causa. E será que nós pensamos em algo que seja tão precioso, a fim de dedicarmos também a Cristo, para que Ele possa então ser honrado publicamente por nós? E ainda, quanto deixamos muitas vezes de fazer para Jesus e fazemos para os homens? Ofertamos para as pessoas ou para nós mesmos. Afinal de contas, eu mereço um presente, eu mereço isso. Nós tiramos tempo de qualidade para os outros, mas para Jesus, se sobrar, nós entregamos para Deus o que sobra, se não der, Deus espera. E nós lidamos dessa forma. E quantas vezes manifestamos as atitudes que o próprio Judas Iscariotes tem?
que é a atitude de ganância, de ciúme, de ambição, de desejo dominante de impor a nossa vontade junto aos demais, e é isso que manifesta Judas Iscariotes, tentando que Jesus pudesse então caminhar conforme de fato ele desejava, e a cada dia que ele se frustra mais, e naquele momento parece que foi o derramar da gota d'água, quando aquela mulher faz o que fez, e ele não tem outra alternativa senão entregar o Senhor Jesus Cristo, por ganância, por ciúme, por ambição. Meus irmãos, precisamos cuidar. Muitos procuram Jesus apenas para obter dele. O que nós viemos fazer na casa do Senhor nesta noite? Você veio buscar ou você veio trazer? Eu não estou dizendo que você tem que vir trazer dinheiro, algo monetário. Isso reflete também, de fato, a nossa generosidade e a nossa gratidão. Mas eu vim trazer a minha adoração ou vim simplesmente receber algo de Deus? Muitas vezes nós estamos usando a Cristo para os nossos benefícios pessoais. Muitas pessoas tentam lucrar indo à igreja, mas menos para servir a Cristo também na igreja. Não é só o lugar onde servimos, é claro. Servimos muito mais do que apenas aqui dentro. Aqui é um tempinho tão curto, mas é o tempo da adoração coletiva. Eu não posso medir esforços como fez aquela mulher. Se sacrificou. O seu amor foi extremamente extravagante, dando aquilo que era um peso alto financeiramente, mas era toda a expressão do amor que ela tinha por Jesus. Um sacrifício de amor abrangente. Sem dúvida, será público isso, sempre será público e sempre será lembrado. Mas aquela mulher faz, de fato, algo extraordinário. Mas ela não deixa de ser criticada. Que nós não sejamos como aqueles, também eu não faço mais nada. Todo mundo fica me criticando. Não é esse o nosso ponto. Eu preciso fazer para Cristo. E quando eu faço para Cristo, eu preciso fazer apesar das críticas. Eu preciso fazer para a glória de Deus, como fez aquela mulher. E eu te pergunto, como é que tem sido a sua adoração? Você tem vindo à casa do Senhor, tem vindo à adoração ao Senhor, simplesmente para que alguém veja ou por causa do Senhor da igreja, que é Jesus? É uma reflexão que a gente precisa fazer. O contraste entre Judas e aquela mulher é do mar para a montanha. Quizá você e eu olhemos para esta mulher, que João então nos dá o nome de Maria, e aprendamos com ela. E não meçamos esforços para tudo aquilo que o nosso Salvador merece. Toda honra, toda glória, todo louvor, todas as benesses da minha vida, eu preciso lembrar, precisam ser dedicadas a Jesus. Ele deu a sua própria vida. O de mais precioso ele deu por nossa causa. O que temos feito para adoração ao Senhor? Ou temos aproveitado os benefícios de sermos crentes em Cristo Jesus simplesmente? Quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Poder orar e colocar diante de Deus. Enquanto oramos, a equipe vai nos conduzir. Outra música logo na sequência e quero orar com você nesse instante. Senhor, permita que a tua graça que um dia alcançou o coração de Maria, dessa mulher em alguns momentos anônimos para muitos, que nos revela o seu grande amor, ó Deus, num contraste do seu anonimato, nos revela o grande amor de um coração que dedica-se ao Senhor Jesus Cristo. Abre os nossos olhos, ó Deus. Tira, ó Deus, quem sabe da nossa vida, do nosso coração, atitudes como aquela, ó Deus, dos líderes religiosos, da revolta em relação a Jesus Cristo,
do desejo de entregá-lo, de matá-lo, de eliminá-lo, assim como Judas Iscariotes o fez, em troca de 30 moedas de prata, entrega o Salvador Jesus Cristo, cumpre um propósito eterno do Senhor. Mas o Deus, por outro lado, também revela a malignidade do seu coração, a sua natureza pecaminosa. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, tira do nosso coração toda a ganância, todo o desejo de benefícios próprios, de tirar o foco da adoração ao Senhor para qualquer ação, por mais justa que pareça. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, os pobres sempre tendes convosco, esta mulher me ungiu para a sepultura. Senhor, nós oramos a Ti e pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós, nos perdoe, ó Deus, quando ficamos medindo esforços para fazer a obra do Senhor, para servir ao Senhor, para estar na Tua casa, para o nosso momento de adoração coletiva. Ajuda-nos, ó Deus. Ó Deus, se há entre nós, ou aqueles que nos ouvem nesse instante, ó Deus, pessoas que têm precisado de mudar de atitude em alguma área muito mais específica daquilo que temos falado nesta noite, o Senhor possa, ó Deus, mover esse coração, lhe dar força para isso, para que haja mudança, consagração, dedicação. Mas quem sabe, ó Deus, entre nós, ou aqueles que nos ouvem também, ó Deus, pessoas que estejam longe de Cristo Jesus. Quem sabe, ó Deus, tem vivido não como crentes em Cristo Jesus, mas usufruindo dos benefícios da religiosidade, olhando para Cristo como apenas um benefício para a sua ganância humana. Nós pedimos, Pai, transforma este coração, muda esta vida, para que esta vida possa olhar para Cristo Jesus como aquele que é o Senhor e Salvador, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que não mediu esforço e sacrificialmente se entregou por nós, cumprindo plenamente os propósitos do Senhor. Ó Deus, nos perdoe naquelas áreas que porventura também temos falhado. Ajuda-nos para que nós caminhemos olhando para o Senhor Jesus, adorando o Senhor Jesus, consagrando ao Senhor Jesus Cristo o nosso coração, a nossa vida. E isso é o que o Senhor quer de nós. Isso nós desejamos fazer para a glória do Teu em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Cantemos nesse instante mais uma vez.